Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Em 15 Minutos. Hoje o tema será: você está pronto para confiar mesmo quando perde? E para a gente refletir um pouco sobre isso, em tempos difíceis onde a gente é tendenciado a sempre vencer, a sempre ganhar, eu trago para nossa reflexão três perícopes de 1 Crônicas 28. São trechos pequenos e bastante interessantes para nossa reflexão. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés do nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Ele me disse, esse é 1 Crônicas 28, 2-3. Vamos para 6-9. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. E se ele continuar a obedecer meus mandamentos e estatutos como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus, como nossa testemunha, e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir essa boa terra e deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora, 1 Crônicas 11-12. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e de tudo que ficava ao redor, incluindo a sala da entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros e dos depósitos para as ofertas dedicadas ao Senhor. E esse é o trecho de hoje. Se a gente for avaliar, Davi tomou um grande não de Deus. E a gente vive um tempo difícil, onde as pessoas não estão preparadas para ouvir não. A gente tem os coaches, inclusive evangélicos, dizendo: você vai conseguir, você vai conquistar. E aí você fala: meu Deus, espera, isso realmente vem de Deus? A gente precisa conquistar tudo que a gente vê pela frente? Talvez a gente não esteja pisando nas outras pessoas também. Esse é um ponto bastante relevante. Então, eu acho que cabe muito a reflexão do porquê a gente quer as coisas, não é mesmo? A gente tem que refletir sobre essas coisas em vez de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A gente acaba parecendo criança. E você cresceu já, ou deveria ter crescido. E Davi tinha tudo preparado, e Deus disse não. E talvez você esteja em situações assim, Deus dizendo assim, ó, não, você estudou para muitos anos para passar um concurso, mas não rolou, né? Você se dedicou, trabalhou constantemente, fielmente, mas infelizmente a promoção não veio e talvez você até foi demitido. E a nossa missão muitas vezes não é essa de construir coisas, mas de preparar. E às vezes não vamos concluir. Tem coisas que a gente começa numa empresa que outra pessoa assume, ou que um colega nosso assume, ou às vezes até estamos nos preparando para o futuro, para ter outras experiências. E às vezes a gente fica tão, ai meu Deus do céu, e cara, conhecimento não se perde. Ah, mas o meu trabalho, tudo que eu escrevi, sim, é difícil, mas desapegar também é necessário. Quando você fica mais leve assim, fiz minha parte, fiz tudo que eu podia. É muito, muito gostoso. Você fala, pô, eu fiz o que eu precisava, cara. Tranquilo, relax, relaxa. Então, às vezes a gente não tem, até às vezes,
habilidade. Esse pessoal fala, não, se você pensar e quiser, você vai conquistar. Confia! Aí você fica, às vezes você não tem habilidade, mano. Eu não consigo ser médico. Não suporto ver sangue. Eu não vou conseguir ser médico. Então, tem um médico para isso. Pessoas que têm essa aptidão. Eu não tenho. Então, existem pessoas para isso. E eu não tenho que me cobrar de ser um... Ah, não. Eu desejo agora ser um médico. Vou ser um médico. Não tem porquê, não tem necessidade. Sabe? Às vezes a gente pode até, no futuro, sei lá, tipo, ajudar uma pessoa, nosso irmão, para fazer medicina. Pô, minha irmã fez biomedicina. Eu mexo com coisas que eu não mostraria jamais. É uma reflexão bem importante. E aí, olha só que interessante. O legado que Deus dá a Salomão é basicamente construir o templo. Então, Davi não conseguiu, mas seu filho vai lá e consegue, né? Então, só mudou de mãos. Às vezes isso pode acontecer, né? Ah, eu queria que esse projeto acabasse, continuasse. E às vezes a gente não vai ver esse projeto sendo concluído. Outra pessoa vai concluir. Então, tudo certo. E isso é um fato, por exemplo, de pais, né? Se você é um pai e está ouvindo isso aí, talvez seu filho vá ser o profissional, conquistar as coisas que você gostaria. Faz parte. Eu acho que é saudável a gente entender até onde a gente consegue ir, né? Então a gente é aquela coisa, né? É difícil às vezes se segurar nisso. Tipo, Deus tem um propósito, mas ele tem. Sabe aquela coisa de que você não consegue hoje entender as coisas que vive e no futuro você entende? É aquela coisa, meu pai tinha razão? Então, às vezes a gente é muito criança, sabe? De, não, eu quero, eu quero. E chora e tá tudo certo, em certo ponto, de desejar as coisas. Mas, ter a maturidade de falar, tá, então eu vou seguir em frente. Não deu certo, vamos pra próxima. Cara, e isso é entender a maturidade que vai sendo construída em nós, né? Muita gente não tem isso não, rapaz. E fica amargurado. Cara, anda pra frente. Chega, acabou. Já foi, aconteceu. Já é consumado, né? A pessoa que você gostava foi desligada. E aí, irmão, bora pra frente. Você fez o que podia ter sido feito. E com certeza as pessoas que foram desligadas também. Tá tudo certo. Mas não é fácil. Esse que você fala entende bem disso. E conhecer os nossos limites, cara, eu acho que é o essencial, assim, sabe? A gente entender que a gente pode sim fazer o que a gente quiser. Mas vai ter algum momento que certas coisas que não vão encaixar. E isso não nos torna pessoas ruins, mas humanas. Saber da nossa humanidade, saber que a gente fez aquilo que era... Minha psicóloga falava assim, fazer tudo o que é humanamente possível. Se você fez o que era humanamente possível, tá tudo certo. É isso que a gente precisa ter em mente. E se você for pensar, um exemplo bíblico que a gente tem sobre isso, muito profundo, é Jó. Se você pegar Jó 1, versículo 21 até o 22. E disse, saí nu do ventre da minha mãe. Estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Ele tinha perdido tudo. Família, todo o seu dinheiro, toda a sua renda, né? Louvado seja o nome do Senhor em tudo isso. Jó não pecou e nem culpou a Deus. Olha que interessante a forma como isso é relatado, né? Então já perdeu tudo, família, saúde, bens,
E ele mesmo assim confia em Deus, fala assim, não, o Senhor deu, o Senhor tomou, tudo certo. Então às vezes tipo, você perde o emprego, não tem a saúde que gostaria, sei lá, perde pessoas, perde coisas e continua firme. E isso revela um pouco sobre a natureza até. Fiquei pensando sobre isso antes de gravar esse episódio. Isso revela a natureza cristocêntrica, a natureza do próprio Deus, onde perde tudo, afinal de contas, Cristo era tudo para Deus, ele é tomado pelo próprio ser humano, ele é morto pelo ser humano, e mesmo assim ele se revela como um Deus bondoso e faz um grande plano de salvação para a humanidade. Então, cara, isso aqui é um exemplo maior que esse, um exemplo mais claro do que esse, de que perdas podem ser profundas para nós, mas que Deus tem realmente propósito nas coisas, de que Ele quer que a gente dependa única e exclusivamente dele e de que ele não vai fazer nada faltar. Quando a gente declara que o Senhor, meu pastor, nada me faltará, e isso fica aberto na Bíblia, isso tem que ter algum efeito dentro de você. Não pode ser um texto, um versículo aberto apenas. Isso precisa habitar, como um termo muito interessante, tabernacular na sua cabeça. É isso. Então, a gente não pode depender das circunstâncias para confiar nele. É muito comum, né? A gente ir e falar assim, obrigado Deus, meu emprego saiu! E aí, quando o emprego não sai, Deus, eu estou em profunda sofrimento. E aí Deus fala assim, caraca, mano, tu não confia não? Ô tio, eu tô aqui, velho. Aguenta aí, cara. E é meio por aí, sabe? Então, você consegue confiar mesmo perdendo? Pense um pouco sobre isso. Reflete aí sobre como essa experiência te conecta. E Jesus fala assim, ó, Mateus 7, 24 até 25. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Ou seja, Deus está moldando a gente. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma decepção acontece por nada. Tudo é realmente para a glória e de Deus, mas também não vamos tirar aqui a gente da jogada. Deus está moldando a gente. Deus está querendo ensinar. Deus está querendo tornar-nos pessoas melhores. Então, que às vezes vai ser difícil. A gente não é por isso que a gente não vai sofrer e chorar. Mas, cara, a gente não precisa afundar na dor. É confiar em Deus mesmo. Senti-la, óbvio. Às vezes lágrimas vão rolar porque você perdeu sonhos, perdeu sua fonte de renda. Mas confiar profundamente em Deus. Perder não é fracassar. É a oportunidade e a gente tem a oportunidade de confiar e continuar trabalhando e se entregando a Deus. Então é isso que eu faço o convite para você essa semana. Que você consiga confiar. É a minha oração por você. E se você conhecer alguém que está precisando dessas palavras, manda para ele. Está disponível em todas as plataformas aqui, o Falageres. Esse é o Em 15 Minutos, galera, de hoje. Boa semana, Deus os abençoe e até mais.